Bom dia! Vou dar um tempinho aqui para o pessoal poder ir entrando. Olá a todos, bom dia! Vai dando um sinalzinho aqui para mim se tá legal a conexão, se o som tá bom, o vídeo. Bom, hoje eu vou receber aqui. Ah, legal, Rafa, obrigada, viu? Oi, Fê, todo mundo, bom dia, que bom que tá bom. Hoje eu vou receber aqui, na live de hoje, a Maria Cláudia Cabral. E a Maria Cláudia, ela é uma terapeuta sistêmica, ou seja, ela trabalha com constelação familiar. Eu sei um pouquinho sobre a história dela e vou conversar aqui, passar um pouquinho para vocês sobre isso. Ela é formada, né, em advocacia, trabalhava como advogada e dentro do direito eles implementaram recentemente a questão da constelação familiar, porque a gente sabe, né, que nos processos jurídicos existe muita relação de discussão, né, fatos mal resolvidos e tudo mais. Então um juiz, ele implementou a constelação familiar. Ainda é algo recente, não ocorre em todos os processos, tem muitas pessoas que não sabem disso, mas a Maria Cláudia, ela se encantou com a constelação familiar para o direito. E com isso ela começou a buscar outros cursos, outros aperfeiçoamentos para que ela pudesse trabalhar com a terapia sistêmica também com pessoas. E hoje ela faz esse trabalho, inclusive ela vai iniciar aí uma jornada, né, do caos à plenitude. Ela entrou aqui. Hoje fala. E ela vai falar um pouquinho para nós, então, desse tema que eu particularmente amo. Oi, bom Oi, dia! oi! Que Bom prazer tê-la dia! aqui. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço o convite. Super emocionada e feliz de estar aqui Ah, no muito teu bom. perfil. Contei um pouquinho da sua história, aquilo que eu sei sobre a sua história, tá? Falei que você era advogada, falei um pouquinho sobre a constelação dentro do direito, né? Falei que isso ainda é algo recente, né? A gente, muitas vezes, até quando a gente fala sobre isso para alguém, as pessoas falam, nossa, eu não sabia que existia isso, né? E que por conta disso você se apaixonou e se aperfeiçoou. Mas aí, se você quiser falar mais um pouquinho, eu estava iniciando a questão da jornada. Que legal! Bom, a gente fala sobre a jornada daqui a pouco. Tá bom. É, Vou me reapresentar um pouquinho, né? É isso, eu sou advogada também. E você sabe, Nathalie, que eu descobri o direito sistêmico quando eu já tinha transitado para a carreira de terapeuta, né? Ah, tá. Não, não sabia. Eu falei o Foi, contrário, tá? menina, foi uma coisa incrível, porque assim, eu não me encontrava muito no direito, né? Eu me sentia um pouco fora de lugar, né? Com o modelo tradicional que a gente tem, com o modelo convencional, que é um modelo belicoso, um modelo de conflito, um modelo que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Isso me incomodava no direito. E por causa de uma depressão, eu conheci a constelação familiar. Eu entrei numa depressão profunda e tratei com fármacos, como é indicado, mas ao final, depois do tratamento com fármacos, fiz o desmame e tal, e depois de 6 meses tive uma recaída. E as recaídas em depressão, elas são bombásticas. Mas eu não queria voltar a tomar remédio. Então, eu me rendi a um chamado que um amigo meu já vinha me fazendo há 3 anos, acredita? 3 anos ele me falava assim: vem para a constelação, experimenta a constelação, conhece a constelação. E eu dizia: não, estou sem tempo. Não, não, olha só, estou sem dinheiro agora, não vai dar. Ou então eu dizia: não, isso não é minha prioridade, eu estou fazendo minha formação como terapeuta e não é prioridade olhar para uma coisa nova, eu quero olhar para o que eu já estou olhando. Então eu fui adiando. E aí, nesse momento em que se cruza a constelação e uma depressão profunda em recidiva,
Aí eu me rendi, né? Eu falei, ok, Fábio, me indica alguém, porque eu não quero voltar a tomar remédio. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa, inclusive um negócio que eu não entendo, que eu não sei o menor, não tenho a menor noção de como funciona. E assim eu fui para uma sessão de constelação familiar individual, que é ainda mais desafiador de compreender, para quem não sabe nada de constelação, e me submeti, porque a única coisa que eu queria era não voltar a ter depressão, não voltar a tomar remédio. Foi incrível, porque o que aconteceu comigo foi inexplicável. Eu saí da sessão, eu dormi por 18 horas seguidas e 24 horas depois, nada de sintoma. 48 horas depois, nada de sintoma. Uma semana depois, nada de sintoma. E olha que quando eu me rendi, eu estava tendo ideação suicida. Ou seja, eu estava no ápice da depressão. Não era assim comecinho, era ápice, né? Do processo. E nada de ter aqueles sintomas de novo, nada daquilo aparecer. Aí eu fiquei intrigada, né? Eu já fazia formação terapêutica, eu falei, opa, aqui tem alguma coisa diferente. O que que é isso? O que que aconteceu? Que magicamente, aspas, tudo se acalmou dentro de mim, né? E a Irene, essa pessoa que fez a constelação para mim, lá de Brasília, ela tinha um grupo de vivência de constelação que era todo sábado de 9 às 18 horas. Eu passei 11 meses frequentando esse grupo. Todos os sábados. Eu precisava entender o que era aquilo. E ao final desses 11 meses, eu cheguei à conclusão que a minha carreira como terapeuta precisava passar pela formação de constelação familiar. E aí isso acaba fazendo uma outra interseção mais adiante com o direito. Quando eu estava num seminário do Bert Hellinger, que para quem não sabe é o criador dessa abordagem, eu tive a oportunidade de estar com o Bert 4 vezes, porque eu sou uma Hellinger Membership, lá da Hellinger Schule. E nessa ocasião, com o Hellinger, ele apresentou o juiz Sam Storch, que foi quem introduziu a prática de constelação familiar no direito. Quando eu vi a palestra do Sam, eu falei, o quê? Agora eu posso ser advogada, eu pensei, né? Mas ok, não, vamos olhar para isso com calma. Não sei se quero voltar, mas poxa, assim seria legal voltar. E foi isso que me levou a uma pós-graduação coordenada pelo Sam Storch, organizada pela Hellinger Schule, aqui no Brasil em parceria com a Faculdade Novare. E aí, então, eu me dediquei a essa pós-graduação. Foi um pouco depois que eu conheci a nossa amiga em comum, a Cláudia Locurgo. Enfim, e pude fazer uma coisa muito importante, que é uma integração dentro de mim, da minha primeira carreira como advogada, com a minha segunda carreira, que é terapeuta, né? E aí, hoje, como é que eu aplico isso? Como é que eu consigo coordenar essas duas áreas, né? Eu sou terapeuta em tempo integral, mas eu presto consultoria para advogados e escritórios que estejam vivenciando processos difíceis, relações difíceis com seus clientes, porque tudo isso, na perspectiva sistêmica, a gente pode olhar e pode destravar. Então, essa é toda a história, né? Do pensamento sistêmico do Hellinger na minha vida. E pela sua experiência, você tem visto que realmente os casos dentro do direito, eles têm uma evolução melhor quando aplicada a constelação familiar? Olha, o que a gente sabe por estatísticas feitas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por estatísticas feitas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a gente já tem 17 tribunais de justiça brasileiros que receberam a constelação familiar como uma alternativa, um método alternativo de solução de controvérsias, de solução de conflitos. Existe, inclusive, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o Sam Storch foi premiado. Então, vários tribunais já estão atuando assim. A última estatística que eu vi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apontava 86% de não, o que a gente chama de não propagação do conflito.
Nossa. Porque geralmente o que acontece num processo é que o processo termina, mas o conflito não termina. Não termina. E às Então, vezes se abrem os processos, né? Fica assim nessa exatamente. anos e anos e anos. E eu também dei uma estudada assim dentro da psicologia, falando que muitas vezes a forma de vínculo daquele casal tá dentro do processo. Então eles não conseguem se desvincular e aí aquele processo ele vai tomando assim uma proporção muito maior por conta dessa não desvinculação, né? Que é uma questão mais emocional do que Do que a judicial. jurídica. É, exato. A grande chave, Nathalie, que o Sami descobriu foi exatamente, e que fez com que ele fosse premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi exatamente quando ele aplicou isso na comarca dele, num mutirão de processo, daqueles piores processos que estão ali há anos e não conseguem solucionar o conflito. Então, ele convidou todas as partes daqueles processos e fez uma vivência coletiva de constelação familiar. E aí, o que ele observou, e isso foi que deu origem ao prêmio dele e o reconhecimento no judiciário da eficácia do processo. Em 91% dos casos em que as duas partes compareceram, houve solução do processo sem retorno a processos subsequentes, recursos e tal. Nos casos em que apenas uma das partes compareceu, foi 82%. Nossa. Então, quando o Sami apresentou isso ao CNJ, o CNJ falou: uau! Uau! As pessoas que estão aqui e que talvez não saibam o que é constelação familiar, tem uma forma de explicar isso assim para um público leigo, sabe? Para quem não conhece, ainda não sabe. Eu acho que muita gente que está aqui já tem interesse e cada vez mais a gente fala sobre esse assunto, mas ainda pode ser que tenham pessoas aqui acompanhando a gente que não saibam o que é uma constelação familiar. Olha, Nathalie, dá para explicar, mas eu vou dizer já de antemão para a audiência que experienciar é mais fácil entender experienciando do que ouvindo uma explicação. E eu já estou há 10 anos nessa brincadeira de constelação familiar. Tá. E eu sempre digo, quando eu abro os meus grupos, eu digo: eu vou explicar. Se vocês tiverem dúvidas, apresentem. Mas, de antemão, eu vou dizer que eu não vou ter êxito em explicar. Tá bom. Mas, enfim, vamos lá. Essa abordagem é uma abordagem sistêmica, fenomenológica e, eu diria, hellingeriana. Porque a teoria sistêmica já existia antes do Hellinger. A fenomenologia na filosofia já existia antes do Hellinger. Elas têm os seus próprios pais. O que o Hellinger fez foi, observando o fenômeno, a fenomenologia, aplicar isso à visão sistêmica, que é o novo pensamento, é o novo paradigma da ciência, né? Que está aí crescendo. Então, o Hellinger observou 3 leis, que é a ordem, a ordem de hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. E o que ele percebeu é que nos sistemas, inicialmente no sistema familiar, mas isso é aplicável a empresas, escolas, o judiciário, a saúde, todo e qualquer sistema. Quando a gente observa essas leis nos sistemas, a gente percebe que quando uma lei dessas ela é desobedecida, isso causa sintomas no sistema, conflitos. E aí eu acho que a gente vai até um pouco antecipando. O que ela causa mais como sintoma? Montanhas russas financeiras. Ela causa aquela velha história, tem um pessoal que gosta dessa expressão, que é assim: eu tenho o dedo podre para namorado ou para namorada. Uhum. Sabe a história do dedo podre? Você escolhe sempre o mesmo namorado ou a mesma namorada, só muda de endereço e de embalagem. Mas o conjunto de desafios é exatamente o mesmo. Isso também é um sintoma de um desequilíbrio no sistema, né? Que mais? Algumas doenças físicas são sintomas de desequilíbrios no sistema. E o desequilíbrio acontece antes de você. Não é você que causa o desequilíbrio, embora você perpetue ele. É um desequilíbrio que aconteceu antes, porque a gente trabalha com uma lógica da memória transgeracional, daquela memória que passa pelo DNA.
e que estudos recentes de epigenética têm nos demonstrado. Então, são memórias traumáticas de antepassados nossos que se transmitem pelas nossas células, num campo chamado morfogenético, né? Bom, dito isso, que é a parte teórica, como é que acontece a constelação familiar? Essa é a parte mais complexa de explicar. Mas também, se a audiência ficar com dúvida, tem 3 vídeos no meu canal do YouTube, que é o canal Saber Amar, em que eu explico um pouco mais pormenorizadamente, dou exemplos. Mas vamos lá. O que a gente faz? Como numa sessão de psicodrama, por exemplo, que não se confunde com constelação familiar, a gente coloca em representação por meio de pessoas, quando a gente faz uma vivência em grupo, ou por meio de bonecos ou outras âncoras não animadas, né, que eu costumo chamar, a gente representa os elementos do sistema que estão envolvidos na questão que o cliente traz. E a gente se alinha a isso que está acontecendo, a essa representação. Quando a gente se alinha, o que acontece? Bom, eu acabei de dizer que as memórias são transmitidas nas nossas células, certo? Certo. Significa dizer que todo elemento do sistema, eu no meu sistema, você no seu sistema, a Edna no sistema dela, a gente tem acesso a essa informação que ficaria, vou usar uma analogia que eu costumo usar para facilitar, guardada numa nuvem, como fosse um Google Drive do sistema familiar. Esse arquivo de memórias do sistema familiar, esse Google Drive, ele é acessível a todos os que fazem parte do sistema. Porque uma das leis do Hellinger é pertencimento. Todos que fazem parte têm o direito de pertencer. Ter o direito de pertencer é ter a senha de acesso ao Google Drive. Lá nesse Google Drive tem todas as pastas de tudo o que aconteceu. Até 7 gerações atrás. Significa dizer que no nível inconsciente a gente sabe tudo o que aconteceu. E por um amor cego, adoecido ou distorcido, a gente imita ou segue os nossos antepassados. E por isso distorcido, adoecido e cego, numa tentativa de corrigir aquilo que aconteceu lá atrás. Então, quando a gente coloca as pessoas representando, e o cliente está aqui do meu lado e diz, eu quero olhar para isso, é como se ele estivesse dando a senha do Google Drive. Então, os representantes sentem no seu corpo a informação. Não é na cabeça que acontece. Acontece por meio do cérebro reptiliano. Legal, cérebro você falar disso. Então, O Jonah cerebral... perguntou, tem uma pergunta aqui. Eu acho que faz parte desse momento, por isso que eu vou fazê-la. É como se fosse um DNA fora do corpo? Como se fosse um DNA fora do corpo. Excelente analogia. Eu vou, inclusive, compartilhar essa analogia. É como se fosse um DNA fora do corpo. Fora do corpo. Só que aí é o DNA do sistema todo, ele está lá. E a gente acessa, né? Então, os representantes, eles também acessam, uma vez que o cliente se dispôs a olhar para isso. E por meio do cérebro reptiliano, esse cliente vai, então, ser movido pelo campo. Que campo? A nuvem. Não é incomum que quando você está nessa representação, você está lá e talvez a sua cabeça, a sua mente, o seu córtex esteja pensando assim, ué, mas não está acontecendo nada. Aí eu, como consteladora, olho para o representante e digo, o que acontece na sua mão? E aí o representante está com a mão assim. E ele nem notou que a mão dele fez esse movimento. Ou tá, não sei, com o pé virado, ou tá na ponta do pé, e às vezes ele nem percebeu, porque aquele movimento ele é autonômico, vem do reptiliano. Não tá na conexão direta com o cognitivo, né? E assim os movimentos vão acontecendo, isso vai formando uma imagem que vai revelando aquilo que estava oculto naquele sistema. Não oculto num sentido místico, mas oculto num sentido inconsciente. Então, o campo da constelação revela o inconsciente, as histórias e as memórias daquela família, quando é aplicado na empresa daquela empresa, quando é aplicado na área educacional daquela criança.
quando é aplicado no judiciário daquele conflito. Um pouco no sentido daquilo que você disse, o que vincula o casal é o conflito. Então a gente vai olhar para o conflito, mas não para o que acontece a olhos vistos, mas o que de fato acontece no nível inconsciente. O que vincula mesmo esse casal, né? Porque não é visível aos olhos. E eu costumo dizer, depois que eu comecei essa caminhada no pensamento do Bert, que nada nas nossas relações é o que parece. E por isso mesmo, numa sessão de constelação, eu nunca faço uma sessão prévia para saber a história do cliente. Eu não quero saber a sua história, porque o que você me contar não é o que é o que você vê. O que é, a gente vai descobrir na constelação. Eu posso constelar qualquer tipo de problema? Ou existe algum tipo de restrição para a constelação familiar? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, de um pet shop que estava com problema e aí foi constelado a empresa e os clientes, ou seja, os próprios cachorros. Sim, sim. Não apenas nesse caso que você citou de exemplo, que é a constelação de uma empresa, mas, por exemplo, certa vez eu constelei os gatos da minha filha. Ah, legal. Minha filha tinha 3 gatas, irmãs, gatas adotadas, e elas eram irmãs consanguíneas. Só que tinham, usando a linguagem dos adolescentes, dos jovens adolescentes, tinha uma treta entre essas 3 gatas, que uma delas não deixava as outras comer. Ela expulsava as outras 2, comia tudo, e isso estava dando um estresse na casa da minha filha, porque, enfim, toda hora ela tinha que colocar comida, ela tinha que esconder comida dessa gata, uma confusão danada. E aí eu tenho uma cliente que é veterinária, e eu falei com ela, eu falei, Vanesca, me ajuda nessa, porque eu não entendo nada de comportamento animal, né? E a gente fez junto essa constelação com representantes humanos que não sabiam que estavam representando gatos. E foi muito interessante a constelação, porque depois os humanos, como têm a capacidade da fala, descreveram as sensações, os sentimentos e tudo. E 72 horas depois, o comportamento das gatas mudou completamente. Olha, que incrível, que sensacional, que demais. Sensacional, sensacional. Tem uma pergunta aqui. Ah. Por que o nome constelação? Nossos parentes são como espécies de planetas que orbitam? Olha, isso é muito interessante essa pergunta, muito boa. Tá. Por quê? O que acontece? Quando a constelação foi traduzida para o português, o termo em alemão passou pelo termo em inglês. Então, os meus colegas que sabem alemão já nos diziam na pós-graduação que não corresponde ao termo original em alemão. Em alemão, o termo para a constelação familiar fala em organização. Tá. Em ocupar o lugar, né? Colocar no seu lugar, colocar em ordem, né? Tanto assim que o Bert ele chama as leis que ele descobriu de ordens: ordem da hierarquia, ordem do pertencimento, ordem do equilíbrio. Mas como essa tradução foi do alemão para o inglês, em inglês ela virou constellation. E aí, constellation para constelação no Brasil é um pulinho, né? Não precisa nem saber falar inglês. Rapidinho já virou constelação. Então, mas se a gente pensar numa constelação como um conjunto de elementos que se relacionam entre si, isso faz muito sentido. Porque essa é, em última análise, o conceito de sistema. Conjunto de elementos que se interrelacionam. Então, como que esse seu saber influenciou o seu trabalho? Olha, eu diria que o pensamento de Bert organiza todo o meu trabalho. Porque, Nathalie, eu vejo a constelação como a pontinha do iceberg. A constelação é uma abordagem extremamente eficaz e muita gente se encanta pelo fenômeno e acha que ela é uma espécie de Prozac. Que você vem, faz uma constelação e pá, resolveu aquele problema. Pá, resolveu aquele problema. Mas depois de 10 anos caminhando, o que eu percebo é que o pensamento do Bert é uma forma de olhar a vida, o mundo e todas as nossas relações.
Então, todo o meu trabalho como terapeuta, ele é organizado a partir do pensamento de Bert Hellinger. E não apenas o meu trabalho, a minha vida também. Então, eu considero que é uma caminhada o pensamento hellingeriano. É uma forma de ver. E aí, o que, que eu fiz dentro da minha seara? Eu aliei esse pensamento hellingeriano a todas as outras abordagens e técnicas com as quais eu trabalho. Né? Eu sou especialista em trauma pela Somatic Experience Healing. Então, o trabalho com experiência somática está aliado ao pensamento hellingeriano. Eu tenho formação na dinâmica energética do psiquismo, o trabalho de corporificação da consciência está aliado ao pensamento hellingeriano. Todos os meus estudos são organizados a partir desse fio condutor, desse olhar, né? E é onde eu costumo convidar os meus clientes a virem para um trabalho que é mais estruturante do que uma sessão de constelação familiar. A gente faz constelação? Faz. Em alguns momentos é crucial para destravar alguma porta, para abrir algum nível de consciência, para desemaranhar algum nó. Mas vir para um trabalho mais estruturante, como é a nossa comunidade de vivências, como é a nossa jornada offline, saber amar, como é o No Ponto da Virada, que é a nossa jornada online, não é praticar exclusivamente constelação, mas é juntar todos esses saberes numa experiência de entender, experimentar e expressar. É um mergulho profundo no nosso eu real. E por isso é que tem uma potência tão grande o trabalho. Porque ele não fica na superfície do comportamento, nem fica preso numa segunda camada. Eu chamo essa superfície do comportamento da superfície do caos, em que a gente reage às coisas que acontecem, né? Nem fica preso numa segunda camada, que eu chamo de camada da lama, que é a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, o que está por detrás dessa primeira camada, né? Das nossas reações, as nossas vergonhas, nossas dores, memórias. Nem está afundado nessa lama, mas sim está ancorado num caminho que leva desse caos, da beira, da superfície, até o profundo do que eu chamo Yam, ou I am, ou eu real. Então, essa jornada ela vai até essa eu real. E aí, quando eu chego no eu real, então eu descubro as minhas crenças profundas. Aí eu trabalho com os meus emaranhamentos sistêmicos. E a partir disso, dessa clareza que eu tenho ocupando o meu lugar no sistema, então eu começo a fazer uma jornada em plenitude. Porque... É como se a gente estivesse indo ao encontro das sombras psicológicas, perguntou aqui um espectador. Quando em psicologia a gente fala pelo Jung, sabe? Que é de você reconhecer as suas sombras, né? Os aspectos não tão positivos. E que a partir do momento em que você entra em contato com aquilo, e só a partir do momento que você olha para aquilo, né? Que você pode, então, descobrir que caminho seguir. Exato. Na verdade, eu trago Jung bastante nesse trabalho quando a gente mergulha nessa etapa que é a lama, né? Que eu chamo de lama. E eu chamo de lama não é por nada, é porque a gente afunda. A tendência quando a gente começa a tomar contato com essas coisas é afundar, é como uma areia movediça. Quanto mais a gente anda nesse terreno, mais a gente afunda, né? E a gente precisa de um esforço enorme para sair daí. Então, o trabalho está ancorado em fazer essa travessia, vir desde o comportamental, passar por essas sombras, até chegar nesse eu real. Esse eu real é a síntese, né? Desse processo de percepção da existência disso tudo em nós e, ao mesmo tempo, e aí veja como o pensamento de Hellinger aqui funciona. Integrar tudo isso, incluir tudo isso, porque tudo aquilo que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Suas memórias de dor têm o direito de pertencer. É diferente de muitos caminhos que são propagados por aí, e nada de errado com isso, de você querer se livrar. Não olhar, não, você vai se livrar dessa crença limitante. Você vai
como é que chama? Você vai se livrar desse peso. A gente não vai se livrar. A gente vai olhar, a gente vai incluir, e aí é que a mágica acontece. Porque na hora que eu incluo aquilo, aquilo perde força. Tudo aquilo, isso também vem muito do pensamento junguiano, né? Tudo aquilo que a gente luta, tudo aquilo que a gente luta contra existe em nós. Se a gente luta contra, eu costumo usar essa imagem, que vem da física. Eu luto contra o medo luta contra mim. São duas forças em sentido oposto com igual potência. Uhum. Mas na medida em que eu olho para esse medo e digo sim, você tem o direito de existir. Então, perde força. E aí é o que eu digo, eu dou a mão ao medo e atravesso com medo. Dou a mão à raiva e atravesso com raiva. Com raiva. Eu aceito, né? O Magic TV Insta aqui perguntou: temos que olhar para dentro e ver o que não queremos enxergar. Só assim será possível limpar? Só assim será possível, Magic, integrar. Tá. Porque aí, como eu estou te dizendo, quando eu integro, porque muitas dessas coisas, elas são úteis para a gente também. Algumas a gente vai liberar. Essas que a gente vai liberar de um lugar de gratidão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Tá bom. Às vezes a gente se depara com uma lealdade sistêmica que me faz imitar todas as mulheres da minha família. Se a gente parar para olhar para a nossa história, de repente eu estou imitando ou todos os homens da minha família ou todas as mulheres da minha família. Então, todas essas mulheres, tive um caso concreto, todas as mulheres não conseguiam manter-se ao lado dos seus companheiros depois que o bebê nascia. Eram 4 gerações já de mulheres. Caramba! E o sintoma era esse. Uma vez que o bebê nascia, e não era que os homens iam embora e abandonavam, não. Eles queriam ficar. Elas não queriam eles por perto. Então, cada mulher dessa, cada geração dessa fazia o quê? Imitava o anterior, sem saber aonde tinha começado esse comportamento. Quando a gente chega aqui na atual e a gente olha para trás, a gente percebe, uau, eu estou imitando. E aí eu digo, sim, eu estou imitando. Isso é o integrar. Eu admito que eu estou imitando. E na medida em que eu admito essa lealdade, isso perde força. Mas eu agradeço por essa imitação. Por quê? Porque ela me trouxe até aqui. De algum modo, ela estava me protegendo de algo que eu não sei o que era. Só num processo real que eu vou poder, né, saber o que era. E eu agradeço por isso. E agora, trazendo um pouco do pensamento da análise transacional, que é um dos temas, uma das abordagens nas quais eu me ancoro, eu como adulta, consciente dessa imitação, eu digo, ok, eu imitava. Agora, como adulta, eu escolho liberar isso. Eu libero vocês da minha imitação e eu me libero de repetir toda a história. Perfeito. Trago para o sistema uma nova experiência. Como quebrar os padrões de comportamento das gerações passadas? É a Cami Feijó. Cami, o que aconteceu, aconteceu. Eu costumo dizer que destino não é para frente, destino é para trás. Uhum. Por quê? Porque a gente não tem como mudar. Foi assim que aconteceu. E essa, inclusive, é uma frase-chave de constelação, né? Eu reconheço, foi assim que aconteceu. Há 4 gerações, os homens vão à falência. Foi assim que aconteceu. E aí, quando eu admito, no mesmo exemplo das mulheres, quando eu admito, então aquilo se assenta em mim. Por quê? Olha que interessante isso, né? Com relação a repetições. Eu imito e eu tenho lealdade porque eu ainda não admiti que isso aconteceu e não aceitei plenamente que isso aconteceu.
No momento em que eu digo, sim, isso aconteceu na minha família, concorda que eu estou assumindo essa realidade em todas as minhas células? Sim. Então, se eu estou admitindo isso em todas as minhas células, significa uma coisa. Então, eu já vivi por meio da memória dos outros isso. Se eu já vivi isso, eu não preciso viver mais. Eu posso viver uma nova experiência e gerar uma nova memória para o meu sistema. É preciso ir atrás para fazer esse sim. Cláudia, eu quero compartilhar aqui com todo mundo que tá, porque você sabe que eu te sigo, eu vejo todas as suas lives, enfim, mas eu acho que muitas das pessoas que estão aqui estão ou te conhecendo, algumas já te conhecem, mas não sei se todas tiveram a oportunidade de saber que digamos assim, a visão sistêmica, né? Ela tem uma opinião, vou usar esse termo opinião, a respeito da situação atual que estamos vivendo, da pandemia. E que, inclusive, o coronavírus foi constelado. Assim como você falou da questão dos gatos, eu amei essa sua live, eu amei esse seu vídeo, assim, de verdade. E eu queria que você pudesse. Eu já vou responder, tá bom, Antonieta? Só que eu já puxei uma pergunta aqui, aí depois a gente responde a sua. Qual que é a visão sistêmica a respeito do que a gente está vivendo hoje, da pandemia? A visão sistêmica, ela se aplica à pandemia e ao coronavírus quando a gente admite que tudo o que tem existência num sistema tem o direito de existir. Essa é a primeira premissa importante, né? A segunda premissa importante, como a gente já vinha falando, é que tudo aquilo que a gente combate se fortalece. Então, outra premissa importante. Ok, mas então eu vou me colocar à disposição de adoecer? Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é admitir que o sistema precisou criar um vírus para nos mostrar algo que nós precisávamos ver. A visão hellingeriana sobre as doenças é uma visão de que a doença não é uma doença, é um sintoma de que algo precisa ser visto. Tá. Então, a pergunta que eu faço para a audiência é o que o coronavírus veio nos mostrar como sistema humano? E aí tem várias respostas, se a gente para pensar e para refletir sobre isso, a gente vai ver muito claramente. O planeta precisava de um respiro, né? E sem o corona, a gente não daria esse respiro. Então, toda doença, a doença trazida pelo coronavírus também é assim, ela tem um propósito. Pensamento hellingeriano, tem um propósito. Qual o propósito neste caso? Parar. Vamos parar e olhar. O que está acontecendo aqui? Muitos de nós estão vivendo essa pandemia em estado de negação. Estratégia de defesa já capituladíssima por Freud, né? Negação, não está acontecendo, é mentira da mídia, pensando em, como é que chama? Tentando justificar, racionalizar, outra estratégia de defesa, tentando culpar a China, culpar laboratórios, guerra química. Ainda bem que essa ondinha já passou, mas já teve essa ondinha também, Sim, né? teve. Ou querem tirar o presidente do poder, né? De Tem um um tudo. monte dessa. De um tudo, de teorias assim, de todos os tipos, né? Não, a culpa enfim, tentando encontrar um culpado. Isso quando a gente olha para a teoria de trauma, de traumas coletivos, isso também é muito evidente, essa curva ela é visível, tá para lá de capitulada, em estudos já sedimentados da Universidade de Rockefeller, enfim. Então, tudo isso que a gente olha, quando a gente conhece por trás, a gente vê e diz assim, realmente, o próximo passo dessa curva vai ser... A gente já sabe o que vai acontecer depois, né? Então, mas o fato é que o corona, ele é um convite. Eu diria até mais. É um chamado para a gente parar. Houve um chamado para o planeta, sistema maior. Houve um chamado para os países, sistema um pouco menor que o planeta, mas houve um chamado para as cidades, para os estados, né? Para cada sistema houve um chamado. E inclusive para o nosso sistema interno, que é o nosso corpo. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estaria hoje preparada
para uma situação como essa? Ou eu tenho comorbidades e não me cuido? Muito comum em quem tem uma condição crônica, como diabetes, como hipertensão, não se cuidar. É muito comum. É uma reação perceptível na psicologia hospitalar, né? Em que o doente passa por todas aquelas etapas de negação, racionalização, revolta, etc, etc e tal, né? Então, desde o ponto de vista individual até o ponto de vista coletivo, o corona nos traz esse chamado. O que a gente precisa olhar? Ele é um E quando sintoma. estelou o coronavírus, ele trouxe alguma frase, ele se comporta de alguma forma, ele trouxe algum recado, sei lá, ou até mesmo... Ai, a gente tem uma previsão de fim disso? Não. Ó, é complexo. Por quê? Porque Tá. quanto mais a gente tem o quê? Feito combater, né? Até na linguagem. A gente combate o coronavírus, a gente está numa luta contra o coronavírus, né? E Ele é o alguns de inimigo, nós, né? ele é o inimigo. A gente está sempre precisando de um inimigo, né? E talvez o convite do corona seja exatamente essa mudança de chave, essa virada. De parar de olhar para as coisas que acontecem conosco como um inimigo, mas como um amigo que vem nos sinalizar, e isso vale para o corona e vale para os outros desafios da nossa vida, que vem nos convidar a parar e olhar para o que está acontecendo. O que eu estou fazendo que não está legal? O que eu preciso prestar atenção? Né? Desde a época da minha depressão, eu fiz esse aprendizado. Peraí, o que eu tenho que olhar? O que não está legal? Como é que eu cheguei até aqui, esse ponto? Né? O que a gente viu, teve uma constelação que foi feita pela Sophie Hellinger, porque o Bert já partiu, né? Teve uma constelação feita pela Brigitte Champetier-Derrida, que é ela foi discípula do Hellinger por muitos anos, até 2010 ela era a pessoa do Hellinger na Espanha, e ela vem ao Brasil regularmente, e eu a acompanho muito de perto, desde que eu terminei minha formação lá na Hellinger. Também a Brigitte fez uma constelação, e muitos de nós, consteladores que trabalham com a Brigitte, fizemos também nos nossos grupos e temos feito online, né? Porque o corona está em curso e a vida é movimento, não é a fotografia é uma desculpa, a constelação é uma fotografia daquele momento. Daqui a pouco quando a gente termina, já não é mais aquilo. Então é um convite ao movimento. Eu vejo na constelação, por exemplo, uma determinada cena no início, né, na imagem. Quando essa constelação termina, já é outra imagem. Mas nem mesmo a nova imagem a gente deve se fixar. Porque o movimento continua no sistema. Então, dessa mesma forma, aquela constelação que a Sophie fez, ou aquela constelação que a Brigitte fez, já não é mais. Porque já moveu muita coisa, né? Mas uma coisa é muito certa. A gente precisava olhar para as nossas relações humanas, a gente precisava olhar para o meio ambiente, isso ficou muito evidente. E o que nos assustou um pouco, digamos, assustou não é o melhor verbo, mas o que nos chamou muito a atenção foi a quantidade enorme de humanos em um estado de pulsão de morte. Então, essa pulsão de morte, ela se expressava de duas formas. Uma pulsão de morte que a gente costuma chamar de fúria assassina, e a gente pode observar isso na reação de algumas pessoas nas redes sociais, de uma profunda indignação. Aí ele se indigna com a doença, ele se indigna com a economia, ele se indigna com o governo. E aí, o que eu estou falando, se vocês observarem, não é de um grupo A ou de um grupo B. Existe um grupo que se indigna com N coisas, né? Coisas até antagônicas. Mas é o grupo da indignação. E a gente vê hoje em dia que tem muita gente sendo cancelada no Instagram. Gente grande, né? Assim,
famosinhos que a gente fala, né? Todos os dias as pessoas fazem como se fossem mutirões contra alguém que acaba sendo cancelado na rede social. Às vezes por uma coisa que falou, por um motivo. Tudo bem, né? Não é uma coisa certa, mas a gente erra, né? E você vê que as pessoas estão muito intolerantes aos erros dos outros, assim. Às vezes uma coisa muito pequena gera um cancelamento na rede mesmo, né? E muitas pessoas vivem disso, né? Ganham o ganha-pão delas é esse, né? É o Instagram. Pois é. E aí o que que acontece? Essa atitude, qual a palavra? Influencia. Essa é uma pulsão desse instinto assassino, dessa fúria assassina, né? Que é uma forma de expressão da pulsão de morte. A gente poderia passar aqui uma tarde inteira falando da pulsão de morte só no nosso país. Porque a omissão também dos nossos líderes é uma expressão da pulsão de morte, é uma expressão da fúria assassina. Por outro lado, a gente tem outras pessoas que estão numa pulsão de morte, num movimento que na constelação a gente chama de eu sigo você. Eu sigo você o quê? Eu sigo você na morte. Tá. Então é como um apocalipse zumbi. E aí, dentro desse grupo, estão aquelas pessoas que estão em estado de negação. Estão aquelas pessoas que, em lugar de se cuidar, estão procurando culpados. Estão procurando racionalizar a questão. Em lugar de fazer o quê? Aquilo que está dentro da nossa governabilidade fazer. Se manter em casa, sendo quando é possível. Ou se não é possível, porque eu preciso trabalhar, porque eu sou um trabalhador de uma área essencial, ir ao trabalho usando o que eu preciso usar de proteção, tomando as medidas cabíveis, né? Evitando as aglomerações, evitando situações de contágio. Então, são dois grandes grupos e esses dois grandes grupos refletem uma pulsão de morte. Oi, Marcos. É que o Marcos estava falando aqui. Oi, lindas. A Antonieta perguntou para nós se a partir do momento que eu constelo uma questão na minha vida, na minha família, se aquilo naquele momento é suficiente para que não seja levado para as próximas gerações. Ou não? Muitas vezes, Antonieta, sim. Tá. Mas uma constelação é como uma sessão de psicanálise. Ela nunca se repete. Tá. Então, às vezes, você faz uma constelação e você vai à raiz da questão. Então, você se libera daquela repetição e isso já libera as próximas gerações também. Às vezes, há um intrincamento tão profundo e tão antigo que você precisa tirar as camadas. E é por essas e outras que eu defendo a ideia de que a gente precisa fazer uma caminhada e trazer para a nossa vida essa forma de olhar o mundo, a vida e as relações. Porque aí eu vou por exercícios sistêmicos, por meditações, por outras técnicas, trabalhando, liberando. E quando eu chego numa porta, que é uma porta que está trancada, aí eu vou na constelação e aí eu uso a constelação como um recurso. Porque aí eu não apenas libero as próximas gerações por força de ter liberado o passado, mas também porque o meu comportamento hoje não gera intrincações para as próximas gerações. Porque percebe que não adianta eu liberar o que aconteceu no passado se eu hoje continuo agindo, criando intrincações para o futuro? Se eu continuo excluindo, se eu continuo desobedecendo a ordem de hierarquia, se eu continuo fazendo trocas desiguais. Tudo bem, eu limpei para trás, dá uma melhorada aqui, mas eu estou gerando hoje, eu estou semeando hoje intrincações e embaralhamentos para as gerações futuras. Por isso é importante uma caminhada, uma jornada que seja estruturante e não apenas um atendimento pontual, embora os atendimentos pontuais também possam ser Auxiliam bastante, né? Clau, como que a gente pode fazer essa jornada do caos à plenitude?
tô contando isso tudo em detalhes, Nathalie. Tá. Na Jornada no Ponto da Virada, que é um evento gratuito e online que está acontecendo essa semana na internet. E as inscrições estão lá no meu perfil, aqui no Instagram. Tem um Na bio, no linkzinho feed. na bio. Tá no bio, na bio. É só tem um dedinho assim, ó. Tem um link, é só clicar no link e fazer a inscrição. A vivência número 1, ela é dividida em 3 vivências que se interrelacionam. A vivência 1, a reprise está no ar. Hoje, no final do dia, vai ao ar a segunda vivência, mas ela vai ficar também disponível. Então, ainda dá tempo de se inscrever, é online, é gratuito, e aí você pode fazer essa experimentação de caminhar do caos à plenitude e ver como é para você, como é que isso se expressa em você. Nossa, perfeito. Gente, todo mundo, não percam a oportunidade, se inscrevam lá, vão na página da Cláudia. Também tem o seu arroba aqui no nosso feed. Eu vou subir também aqui a live e com isso também vai ter o seu arroba. Então, eu acho que é uma oportunidade gigantesca e maravilhosa para as pessoas, ainda mais no momento em que estamos vivendo, né? Acho que sempre é necessário cuidar de si. Eu sou um pouco suspeita para falar disso, né? Sobre autoconhecimento, sobre tudo isso, porque é algo que eu realmente acredito com todas as minhas forças, mas eu acho que ainda mais nesse momento em que estamos vivendo, né? Porque a gente sabe que a saúde mental, ela influencia na nossa saúde física, né? Até mesmo na nossa imunidade, isso já é comprovado cientificamente. Então, se a gente puder ter meios de atravessar esse caos e chegar numa plenitude a partir disso, é fantástico, né? Exatamente, Nathalie. E como você disse, essa é uma grande oportunidade, né? Se a gente pensar bem, estamos todos vivendo um estado de casulo, né? E vamos aproveitar esse casulo para que quando esse casulo se rompa, a gente possa ter asas fortes para voar e ir além, né? Além das experiências que a gente tem vivido até aqui, além do que a gente tem repetido até aqui, que a gente possa viver experiências novas e co-criar, criar um mundo novo a partir dessas novas experiências. Perfeito. Perguntaram para nós se tem algo de parecido entre a constelação familiar e a apometria. Olha, eu até já me tratei com apometria, eu não entendo nada de apometria, porque Tá eu sou bom? dessas pessoas, eu hashtag sou dessas que se me falam que é bom, eu vou lá e experimento. Eu não vou Tá muito atrás da bom. teoria, não, eu experimento. Mas eu acho que tem uma pequena diferença. A apometria trabalha com alguma coisa relativa a vidas passadas, essas coisas assim, né? Eu fui kardecista muitos anos mesmo, médium e palestrante, né? Eu diria que eu não encontrei ainda uma ponte que eu possa me arriscar a dizer, olha, é aqui que é o ponto de convergência. Não consegui ainda, mas isso é uma limitação minha, muito pessoal, né? E tem uma coisinha que eu sei que é diferente, assim, que eu vejo como diferente, é que a gente trata na visão espírita, a gente trata muito os nossos irmãos, os entes que não são iluminados, digamos assim, né? Essas entidades, como alguém que eu preciso me afastar, né? Que eu preciso liberar, me livrar, e, enfim, tem vários termos, dependendo da corrente espiritualista, você vai ver vários termos. E na constelação é o contrário, a gente quer incluir, né? A gente quer acolher, a gente quer incluir, a gente quer olhar, a gente quer realmente dizer, você faz parte, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua raiva, eu reconheço a sua raiva. Então, nesse ponto, eu sei que é diferente. E esse eu não tenho dúvida de que é diferente. Perfeito. Cláudia, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por dividir conosco, compartilhar o seu conhecimento, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Quero te agradecer imensamente e agradecer também todo mundo que está aqui. Obrigada por acompanharem, por terem participado. E vou passar a palavra para você. Se você quiser fazer mais algum convite, quiser fazer uma finalização, fica à vontade, tá? Nada, Nathalie, só a agradecer. Uma honra enorme estar aqui no teu perfil.
estar aqui com vocês. Muita gratidão pelas perguntas que vieram, perguntas super qualificadas, que ajudaram a gente a trazer mais luz ao assunto, né? Espero vocês na jornada do Causa Plenitude, lá no ponto da virada. E vamos juntas, né? Juntas a gente vai muito mais longe. E vamos ficar em casa. Não vamos ter pressa. Não é momento de pressa, é momento de nós pararmos mesmo e aproveitarmos esse tempo para nos cuidarmos dentro do nosso casulo. Certo? Depois vamos voar longe. Obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada Obrigada. mesmo. Um beijo para todo mundo.